Vidas com História. Sou um sortudo. Um dia tive o sonho de fazer entrevistas de vida que me permitem conhecer pessoas incríveis. Pessoas que marcam e vão marcar na história da sociedade portuguesa. Falamos de histórias de vida e de temas que merecem reflexão para a existência de uma sociedade melhor e mais evoluída. A minha convidada nasceu em Lisboa 4 anos depois do 25 de Abril de 74. É mulher, é mãe, é namorada, é atriz, é escritora, é argumentista, é dramaturga, é professora, é poeta, é ativista de causas que tornam o mundo melhor, mais tolerante, onde todos têm um lugar sem haver discriminação. Ela é arte e cultura, da cabeça aos pés. Ela é a Cláudia Lucas Cheu. O que é que te faz sorrir, Cláudia? Olha, para já esta tua introdução, obrigada, muito elogiosa. O que é que me faz rir? Bom, eu sou uma pessoa de riso fácil, eu rio muitas vezes, muitas coisas até que nem tem muita piada, e acho que é uma forma, é tipo uma ferramenta, isto pode ser um bocado um chavão, mas é verdade, é uma ferramenta que nós temos para lutar contra a adversidade, e portanto às vezes em situações mais complicadas eu rio-me, e aliás os meus amigos dizem muito isso, epá, tu estás a contar uma coisa um bocado má que aconteceu e estás-te a rir. Mas normalmente é a minha solução. Olha, aliás, estou a falar contigo agora, estou-me a rir. Rio-me de muitas coisas. E depois, rio-me, por exemplo, das parvoíces que diz a minha filha, que está numa idade, tem 10 anos agora, e que diz muitas coisas fora da caixa, não é? Inusitadas, que me fazem rir. Mas rio de muita coisa. Ontem riste num concerto que foste ver ao Pavilhão Atlântico. Por acaso não é bem rir, é mais sorrir, não é? Porque foi muito animado ver a Rosalía. Lá está, mais uma coisa que foi da minha filha, a minha filha que é fã da Rosalía, foi um bocado a acompanhar, mas gosto de 3 ou 4 músicas. Depois, por acaso, até ela estava a brincar comigo, porque eu, dessas 3 ou 4 músicas, conheço e gosto, mas depois, as que eu não conhecia, sentava-me, ainda parecia um bocado a avó, que ia assistir ao concerto com a minha filha, porque pronto, gosto, mas não sou super fã, não é? E como é que nasceu o gosto pela escrita? Olha, o gosto pela escrita foi um bocadinho, logo de criança, não é? Tinha aquele diário básico que tem muitos miúdos, e depois gostava muito de poesia e também de ler. Eu acho que o gosto da escrita veio pela leitura, não é? Eu comecei por ser uma boa leitora logo desde criança, 10, 11 anos eu comecei a ler muito, e é um bocadinho por espelho, não é? Que eu comecei a querer produzir aquilo que eu gostava muito de consumir. Eu gostava muito de ler livros e comecei a pensar, também gostava de escrever livros. Só que houve ali o interregno, porque comecei a fazer teatro na altura e, portanto, entre a literatura, pôs-se ali o teatro. Eu, quando comecei a fazer teatro, comecei a gostar mais do teatro do que da literatura. E então tive ali uns anos em que estava muito mais focada em ser atriz, embora também escrevesse alguns textos que ensinava na altura na escola secundária, não é? No liceu. E depois acabei por ir tirar primeiro um curso de literatura, de estudos portugueses na Nova, e depois mais tarde, portanto, andei sempre entre a escrita, a leitura, a escrita e o teatro, sendo que depois já foi muito mais tarde. Portanto, eu depois de 10 anos profissionalmente a trabalhar como atriz, é que eu percebi que não, eu quero dedicar-me agora à escrita, mas foi uma coisa muito natural, não foi nada que eu tivesse programado. Eu estava a ficar saturada de estar a trabalhar como atriz e pensei que queria ir para trás das câmaras, e fui primeiro a fazer direção de atores. E depois de fazer direção de atores é que eu disse, espera lá, então, interpretação, direção de atores, eu agora gostava de ter a experiência de escrever para cena. E foi aí, portanto, escrevi o meu primeiro texto para teatro para 2 amigas atrizes que eu tinha na altura, que depois estreou no Teatro São Luís, numa coisa que se chamava Jovens Criadores, ou Mostra de Jovens Criadores, era assim uma coisa, já não me lembro, isto em 2009, e portanto foi o primeiro texto que eu escrevi para cena, que encenei. Aliás, é aí que depois fundo a minha companhia, Teatro Nacional 21, juntamente com o Albano Jerónimo, com o Francisco Leão. O teu ex-marido, não é? O meu ex-marido, exatamente. O pai da tua filha. Exatamente. Portanto, 2 máquinas em casa, bem. Porra. 2 artistas, depois acabámos por ter áreas diferentes, não? O Albano muito mais dedicado à interpretação e à encenação também, mas mesmo assim mais como ator, não é? E eu fiquei mais dedicada à escrita, aliás, fiquei responsável por isso também na companhia, era eu que escrevi, os primeiros textos da nossa companhia foram sempre escritos por mim. Achei que lá está, queria ter também essa espécie de escrita em televisão. Fui tirar um curso que havia na altura, que não há agora, infelizmente, que é o curso das produções fictícias, que havia na altura, que era de argumento e de guião, e portanto tirei esse curso. E depois andei a chatear a cabeça do Pedro Lopes, na altura que estava na SP Televisão, que me conhecia como atriz, porque queria muito ter essa experiência como guionista.
E, portanto, vou para a SP Televisão escrever, comecei por escrever uma série, Os Velhos Amigos, uma série para a RTP, e depois comecei a escrever telenovela, como o Dancing Days, o Laços de Sangue, portanto, depois passei por vários projetos, e, portanto, a escrita, primeiro tudo, lá está numa fase muito de adolescente, quase criança, eram as tais peças que eu escrevia e alguma poesia também, mas lá está, coisas muito foleiras, muito de criança ainda, e depois foi esta coisa de começar a escrever para cena, mas a escrita para cena, quando comecei em 2009, foi sempre a par com a poesia, porque eu acho que as duas linguagens são muito próximas, e eu tanto escrevia textos, tanto escrevia na área da dramaturgia, como também algumas coisas em poesia, porque na realidade são as minhas duas áreas de formação, não é? E depois lá está, depois passei para o guião, e depois do guião, tem sido sucessivo, percebes, que eu passei para o guião, depois passei do guião, então eu agora gostava de escrever um romance, depois escrevi um romance, depois pôs-se a possibilidade de eu escrever contos para o público, e eu comecei a escrever, e é aquilo que eu escrevo há 3 anos, todas as semanas, porque também lá está, era um formato que eu não conhecia, e eu gosto muito de experimentar... De formatos diferentes? De coisas diferentes, não é? Eu quando começo a esgotar um formato, já não me interessa. Chega um ponto que aquilo satura-me, e por isso é que eu digo, eu agora, a minha atividade profissional, além de dar aulas, não é? Eu dou aulas de dramaturgia na Escola Superior de Comunicação Social, e dou aulas aqui onde nós estamos neste momento, que é na World Academy de Interpretação. Portanto, dou muitas aulas também, sobretudo de escrita, dou mais aulas de escrita do que de interpretação neste momento. Mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Agora, aquilo que me dá prazer é escrever e também ensinar. Mas eu não sei o que é que vai ser daqui a 10 anos. Eu deixo isso muito aberto. Eu sinto que sou escritora, que sou autora. E polivalente. Mas eu expresso-me de várias maneiras, então não consigo fechar essa coisa. Não, eu faço só isto. Acho que nunca vou ser capaz de fazer isso. De me fechar só numa atividade. Tu há pouco disseste que começaste a ler na infância. Qual foi o teu primeiro livro? Olha, foi o Tom Sawyer, do Mark Twain. Foi o primeiro livro que eu li. O meu pai, na altura, era motorista de veículos pesados, portanto, era camionista, e eu fiz uma viagem com o meu pai, foi à Alemanha, precisamente, e era dos poucos livros, nós não tínhamos quase livros em casa, eu li muito porque ia à biblioteca da Amora, que era perto onde nós morávamos. Na Margem Sul? Na Margem Sul, precisamente. Como era a tua infância? Como foi? Olha, eu acho que é uma infância mais ou menos normal, não é? Tive uma infância com algumas necessidades económicas, não é? Os meus pais não eram pessoas propriamente abastadas. Teu pai era camionista? O meu pai era camionista, a minha mãe teve muitas vezes no desemprego, porque infelizmente teve uma depressão depois de ter nascido, e que durou muitos anos, e esteve bastante medicada, e portanto não tinha essa capacidade de estar a trabalhar. E eu muitas vezes ficava com a minha mãe, não é? Que não estava nas melhores condições, e o meu pai que estava fora, porque o meu pai fazia internacional na altura. Mas a memória que eu tenho disso, às vezes quando eu falo nisto, aliás, eu escrevi um livro em que falo sobre isso, que é o Confissão. É o único livro biográfico que eu tenho. As pessoas pensam que, mas isto é muito triste, a tua infância é muito pesada, e eu não sinto nada disso. Ou seja, eu era pobre, vivia num sítio super humilde, nessa altura vivia no Pragal, a ter uma casa muito pequenina. A minha mãe não estava nas melhores condições, porque estava muito triste, não é? Quimicamente triste, e o meu pai estava muito ausente, mas eu era uma miúda feliz. Ou seja, eu conseguia lidar com as adversidades de uma forma, acho que ainda hoje isso se mantém, sou bastante, não direi que sou otimista, mas tento sempre perceber como é que se resolve. Ou seja, há um problema, vamos perceber como é que se resolve. Tu gostas da solução? Gosto de procurar as soluções, não fico ali a lamentar no problema. Pelo menos a memória que eu tenho dessa infância foi bastante livre, porque eu andava muito tempo na rua, brincava, jogava muito à bola, andava de bicicleta, portanto eu passava muito tempo fora de casa. Nós estamos a falar no pós-25 de Abril. Exatamente. Não é? Tempo de liberdade. Já apanhei tempo de liberdade, sim, não tenho qualquer relação com o período... Como é que era a Margem Sul nesse tempo? Eu não sei se é muito diferente agora, eu já não moro lá há muito tempo, né? Os meus pais ainda continuam a morar naquela zona, eu já moro em Lisboa quase há 30 anos, portanto já não tenho 30 anos, não também estou a exagerar, já me estou a fazer mais velha do que eu sou. Espera lá, estou a sair de casa aos 21, portanto há 20 anos, há 20 e poucos anos. Mas quando eu vou lá eu não sinto que seja assim muito diferente. Na Margem Sul, quer dizer, continua a ter aquelas zonas mais carenciadas, não é? Onde estão muitos bairros sociais, mas também temos aqui em Lisboa isso. Não sei, o que eu sinto sempre, e eu acho que tive esse investimento, apesar de vir de uma família muito humilde e de ter tido uma educação muito humilde, por exemplo, o facto de viver na Margem Sul proporcionou-me uma educação muito ligada às artes, porque como são sempre câmaras de governos de esquerda,
há ali um investimento na cultura e na educação superior, não é? que eu sinto que fui bem acompanhada nesse aspecto, não é? Cresci e estudei numa escola que não era nada de espetacular, portanto era uma escola secundária normalíssima, mas, por exemplo, era uma escola que tinha a opção, a área de teatro, logo a partir do 8º ano. Tu escolheste? E eu escolhi. E eu sei que nessa altura não havia escolas com esta... Era raríssima a escola que tinha esta opção. E, portanto, sinto que nesse aspecto até foi um privilégio estar num sítio que não era nada de especial, não é? Em termos de qualidade de educação, mas que me proporcionou a ligação ao teatro, não é? Aquilo que veio a ser uma das coisas fundamentais da minha personalidade. E nessas viagens que tu fazias com o teu pai, que era camionista, por aí fora, o que é que tu aprendias? Olha, eu dormia muito, os meus pais contam muito isso, a minha mãe já também, tínhamos as 3, e não sei se sabes, os caminhões têm uma cama. Sim, não é? atrás, não é? E a cena do balanço, por exemplo, essa viagem onde eu li o livro de Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer, o que eu fiz nessa viagem foi ler, dormir, comer. E claro que quando tu és condutor de veículos pesados passas muito tempo na estrada, não é? Nós paramos pouco tempo em cada sítio e esse balanço dava-me muito sono. Então o meu pai até dizia que eu fazia curas de sono quando ia com ele, porque ia muito tempo a dormir. E aí acontecia uma coisa que eu achava extraordinária, porque não percebia, na altura era uma criança, não é? E o meu pai às vezes dizia, mas imagina, adormecíamos em França e ele dizia, olha, tu passaste Espanha a dormir. Não, isto é um exagero, mas sempre lembro dele dizer, passaste Bélgica a dormir. Porque tive tantas horas a dormir que conseguia passar um país, o meu pai a conduzir e eu a dormir. E a memória que eu tenho disso é conhecer cidades que eram estranhas. Eu lembro de conhecer Frankfurt, de Hamburgo, Paris, também foi a primeira vez que foi com o meu pai. Mas era sempre muito na coisa da periferia. Portanto, eu quase raramente ia aos centros das cidades. O caminhão passava na periferia, nas autoestradas. Nessa altura também dava muito por estradas nacionais, não era só autoestradas. Mas conseguia ver mais, eram os subúrbios das grandes cidades, e tenho muito essa memória. Por exemplo, tenho uma memória de uma coisa muito específica, numa cidade, eu não me lembro o nome, muito próxima de Paris, de haver uma linha de comboio abandonada, em que eu e o meu pai e a minha mãe andámos por lá a caminhar, pela linha de comboio abandonada, completamente deserto. E imensos objetos espalhados, tipo pessoas que faziam um bocado daquilo lixeira, não é? E punham televisores, não sei o quê, coisas espalhadas. E, portanto, as memórias que eu tenho dessas viagens com o meu pai é de conhecer sítios que eram estranhos. Porque ou eram essas periferias, ou eram zonas industriais, portanto, eram estranhos, eram sítios estranhos, diferentes do subúrbio onde eu própria vivia. Portanto, eram outro tipo de periferias, eram outro tipo de cidades. Tu conhecias vários mundos dentro de um mundo. Exato, sim, basicamente era isso, não é? Dentro daquilo, dentro da imagem que uma pessoa tem, por exemplo, vais a Paris, não é? Tu tens uma imagem do que é ir a Paris. E o que eu conhecia não era... Era outra imagem completamente diferente. Sim, o que na realidade para mim como artista é muito mais interessante. Porque era mais a realidade, não é? Do que propriamente a Torre Eiffel ou isso. Não era turística, eu estava a ver realmente o que é que estava ali a acontecer naquelas cidades, não é? E depois, porque é isso que consegues perceber melhor a realidade, que é uma coisa fundamental para qualquer artista, não é? Perceber exatamente o que é que se passa ali. Tu gostaste de fazer os morangos com açúcar ou não? Olha, eu gostei, porque essa pergunta já me fizeram algumas vezes. Eu gostei porque a personagem era muito fora do normal, não é? Quando me fizeram na altura o convite para fazer o casting, eu já estava a terminar o conservatório nessa altura, portanto já tinha muita formação, já trabalhava muito profissionalmente como atriz. Sentiste uma grande diferença face aos outros colegas? Eu era muito mais velha, eu tinha 28 anos quando fiz o Morangos com Açúcar e fazia de 16, não é? Portanto, por exemplo, o miúdo que fazia de meu namorado tinha 16 anos. Esta história é muito boa. Quando ele me conhece, diz assim: é a senhora que vai fazer de minha namorada. Ele tinha 16, eu tinha 20 e tal anos, eu tinha quase 30. Portanto, eu quando entro ali senti essa diferença de idade e de experiência, não é? Mas a coisa que me deu gosto de fazer, lá está, desde o início quando me fizeram a proposta para fazer a audição, é que ia fazer um rapaz, não é? Uma rapariga que estava disfarçada de rapaz. Eu disse, fazer uma espécie de travesti num programa deste tipo, com uma mega audiência, isto pode ser muito engraçado. Muito giro. Pronto, e a proposta era enganar o espectador, até depois revelar que era uma rapariga, e eu disse, ok, vamos levar isto a sério, tanto a imprensa não divulgou nada até depois nos episódios ser revelado. E eu diverti-me imenso a fazer aquilo era super divertido, não é? Porque eu tinha que apertar as mamocas antes de ir para a cena, tinha que andar a desenhar buço, desenhar sobrancelhas. Foi muito divertida a experiência nos Morangos com Açúcar. Foi enriquecedora? Foi enriquecedor, sim. E depois, porque eu não tinha essa experiência, eu tinha experiência de teatro, muita, algumas já, não é? Mas não tinha a experiência de televisão, e aquilo veio-me trazer essa experiência que depois me serviu. Eu depois, a primeira direção de atores que fiz foi precisamente
na série seguinte dos Morangos, com Açúcar. Portanto, eu gravei como atriz da série 3 e a série 4 já estava a fazer direção de atores, do elenco mais jovem. Então, eu depois já tinha essa experiência também de dentro, que não tinha antes de ter tido essa experiência como atriz nos Morangos. Tu este ano tiveste uma peça espetacular, que só perdeu quem não viu, chamada Orlando, de Virginia Woolf. No fundo, uma biografia fictícia em que um homem acorda no corpo de uma mulher. Verdade. Peça que teve em cena do Teatro Dona Maria II. Teve em vários teatros, a peça percorreu quase o país todo, não é? A tua adaptação está há 20 anos à frente do tempo ou não? Eu não sei se está 20 anos à frente do tempo. Eu acho sinceramente que a Virginia Woolf era muito mais à frente do que eu. Atenção, não é? A Virginia Woolf, quando escreve o Orlando e coloca, ainda sem haver nomes para isso, esta questão de identidade de género, não é? Ela é que foi muito à frente, é um século à frente do nosso tempo. Não sei, aquilo que me interessava muito nesta adaptação era nós termos, e esse foi o nosso cuidado também da equipa, de escolher um elenco que fosse de facto representativo da comunidade LGBTQIA+, e portanto cada pessoa tinha uma história de vida que me ia interessar, e o trabalho do texto, além de ser uma reescrita do texto da Virginia Woolf, do original, interessava muito depois esse lado que era mais biográfico das pessoas que estavam ali e que de facto tinham coisas a dizer sobre este tema. E eu não sei se o resultado final foi vindo, eu acho que não, acho que está no seu tempo. Mesmo eu sinto que as pessoas lá está que foram ver, e o espetáculo teve em sítios fora dos grandes centros, não é? Teve, por exemplo, em Viana do Castelo, teve, por exemplo, em Guimarães, portanto, teve noutras localidades que não, Lisboa e Porto, e a recepção, nós tínhamos algum receio que até houvesse algum embate por causa do conteúdo, e a recepção foi ótima, e portanto as pessoas acho que já estão no tempo de entender estas questões, nomeadamente de orientação sexual e de identidade de género. Portanto, tu achas que Portugal já não é um país tão conservador? Ou ainda é bastante conservador? Eu acho que disfarça melhor, se calhar. Disfarça melhor, eu acho que ainda há muita homofobia, há muito racismo. Há muito machismo ainda. Sem dúvida, não tenho qualquer dúvida sobre isso, mas começa também a haver um certo pudor de mostrar isso declaradamente, a não ser, por exemplo, nas redes sociais, que as pessoas aí não se coíbem naqueles comentários. Estão atrás do telemóvel ou do computador. Soltam todo o lixo que têm naquela cabeça e dizem exatamente aquilo que pensam, mas depois, frente a frente, já não há tanto essa capacidade de ser agressivo e de ser tão... Às vezes, não é? Ainda há, mas já não é tão grave como era se calhar há 2 décadas. E quanto tempo é que achas que vai ser preciso para ter uma sociedade mais tolerante, menos homofóbica, menos machista, menos preconceituosa? Eu acho que ainda falta muito. Queria ser otimista e dizer que estamos próximos, acho que ainda falta muito. É uma questão estrutural. Nós tivemos durante muitos séculos a lidar com estes preconceitos todos, com estes ismos todos, não é? Então eu acho que ainda vai demorar pelo menos mais um século, se calhar, e estamos a falar aqui no Ocidente, nem sequer estamos a falar no Oriente, não é? Mas aqui na Europa, pelo menos, ainda vai demorar muito. E é muito desigual, não dá muito bem para dizer exatamente como, não é? Porque a nossa realidade é muito diferente, por exemplo, de um russo. É muito diferente, percebes? É muito diferente de um francês, não é igual. E, portanto, não dá para prever se é que algum dia, porque eu acho que aqui a questão principal é que temos de estar atentos e quase haver um policiamento sobre isso, porque os direitos adquiridos rapidamente também podem ser retirados. E, portanto, lá está, são direitos adquiridos, eles podem ser retirados. E nós temos assistido a isso em vários países, não é? Por exemplo, a lei do aborto regrediu agora drasticamente na América. Portanto, era uma coisa que já estava assegurada, não é? Claro. E está a ser retirada novamente às mulheres. E, portanto, há um retrocesso na sociedade. Eu acho que parece que a humanidade não tem memória. Dão-se passos, evolui-se em alguns sentidos e depois de repente parece que se esquece isso. E então voltam-se a cometer os mesmos erros ou até piores. E é estranho. Eu acho que é um mistério que eu acho que só pode estar ligado à imensa estupidez humana, não é? O ser humano é imensamente estúpido porque nós não aprendemos. Tipo, a história parece que não marca as pessoas, não é? Nós temos realidades tão próximas, tão graves, não é? Nomeadamente ao nível do racismo, da xenofobia, e parece que não há uma... As pessoas ainda não percebem que o que distingue as pessoas não é a orientação sexual, não é a raça, não é a cor política, não é nada disso. A raça nem sequer existe, a raça é a raça humana. Somos todos iguais, não é? Raça humana. Depois há tons de pele diferentes. Mas somos todos iguais. O pensamento, a educação,
Isso é que distingue as pessoas, consigo. não é? Sim, eu não consigo perceber alguém que julga outra pessoa porque tem uma cor de pele diferente. Por exemplo, isto é uma coisa básica, não é? O que é que pode estar diferente daquela pessoa? Nada, que tem, não é? nada. Portanto, é um raciocínio, ou por exemplo, na questão da homofobia, como é que alguém, olha, ainda hoje estava a ouvir uma aluna falar sobre isso, porque está a sofrer no local de trabalho, esta questão de estar a ser ostracizado por ser homossexual. Porquê, não é? Porquê? Estamos no século XXI, estamos em 2022. A questão é, o que é que a vida deste rapaz, ou de quem for que seja homossexual, interfere na vida de uma pessoa que é heterossexual? Nada. Não é? Nada, absolutamente nada. Mas não é? eu juro que eu já tenho pensado sobre isto durante algum tempo. Eu não consigo mesmo chegar a nenhuma conclusão, a não ser esta. Tem que haver ali algum medo, não é? A questão das pessoas reagirem de alguma forma violenta, as pessoas defendem-se, não é? Quando são violentas estão-se a defender de alguma coisa. Portanto, tem que considerar que o facto de tu seres diferente, teres um gosto diferente... Pode prejudicá-los? Pode prejudicar. Mas em que medida pode prejudicar estas pessoas? Nada, pode beneficiar, claro, para abrirem é horizontes. É totalmente irracional, é totalmente... Lá está, eu acho que está ligado também muita ignorância, não é? Falta de conhecimento, falta de sensibilidade, falta não é? Falta de sensibilidade e ignorância mesmo pura, porque na realidade não há nada que possa acontecer de mal sobre isso, claro. Não é? Mas ainda... A sexualidade não define uma pessoa. O que define uma pessoa é a educação, é o caráter. Exato, sem dúvida. Isso é que define uma pessoa. Claro, não é? O que é que interessa se é homossexual, se é heterossexual, se é bissexual, se é não binário? Isso não interessa para nada. Cada um é aquilo que é na vida. Não, não é? Quer dizer, se nós formos pensar bem, não é? Isso é óbvio, não é? Porque até mesmo ao nível de heteronormatividade, digamos assim, o que as pessoas fazem na sua intimidade, nós não sabemos. As pessoas podem fazer coisas bizarras, estranhíssimas, nós não sabemos. Mas ninguém contesta essa norma. Okay? Essa norma não é contestada. A partir do momento que uma pessoa diz que é heterossexual, é totalmente integrada num grupo. Isso não é... Aliás, a pessoa nem sequer tem que dizer que é heterossexual. Tu, quando terminaste a relação com o Albano Jerónimo e começaste com a tua nova companheira, foste criticada dentro do teu meio ou não? Não, no meu meio não. Respeitaram sempre a decisão? Tive pessoas, nomeadamente a minha família, nunca houve qualquer espécie de... Aliás, o problema estava em mim. Eu é que achei que isso ia dar alguma crítica ou que as pessoas iam ficar tristes ou desiludidas ou o que for. Ninguém ficou triste nem desiludido? Ninguém, nas pessoas próximas, ninguém. Depois é claro, por exemplo, nas redes sociais, eu deixei de ler comentários, na altura que foi dada essa notícia, ainda comecei por ler alguns comentários e havia coisas bastante ofensivas, bastante agressivas. Mas essas pessoas a mim não me aquecem nem me arrefecem, ok? Aquilo que as pessoas pensam que eu não conheço lá. O prazer não tem sexo? Não, claro que não. E aliás, até é muito imprevisível, não é? É sempre desconfiado das pessoas. As pessoas não escolhem por quem é que vão sentir atração ou por quem é que se vão apaixonar. Portanto, aquilo não é nada que seja estanque. A sexualidade, para pessoas que são minimamente inteligentes, é fluida. As coisas podem circular de uma coisa para a outra, não é? Mas a verdade é que nós temos tantos preconceitos, estamos tão fechados em casinhas, em departamentos, que mesmo, lá está, e eu sempre considerei uma pessoa muito liberal e de mente bastante Fazem disponível. falta mais pessoas como tu, não é? Sim, para abrir horizontes. Mas eu acho que, sim, mas repara, eu acho que sou um bom exemplo nisso, porque eu mesmo tendo esta personalidade, eu própria lidei com vários fantasmas. Quando me apaixonei pela minha atual companheira, eu na altura também, apesar de ser achar que sou bastante, não é? Mente aberta, não é? Exato, fiquei aflita inicialmente. Porquê? Porque achei que podia ser um problema. Podia ser um problema, lá está, podia magoar as pessoas que estão mais próximas de mim, podiam ficar desiludidas ou tristes, porque nós levamos uma lavagem cerebral muito grande, desde que somos pequenininhos. Portanto, eu não posso acreditar em pessoas que dizem que são totalmente... Nós não somos totalmente livres nesse aspecto, porque a nossa educação influencia-nos. E, portanto, por mais que eu diga, não, isso não... Há ali sempre um preconceito, nós podemos lutar contra esse preconceito. À medida que vamos crescendo, vamos evoluindo e vamos começando a pensar por nós próprios. Exatamente. A Margarite Yourcenar dizia, nós somos verdadeiramente inteligentes quando pensamos por nós próprios. Exatamente, não é? Mas é muito difícil. Nós somos assim quando somos pequenos, não é? E depois perdemos essa capacidade, somos domesticados, digamos assim. É verdade. Portanto, todas aquelas ideias espetaculares que os miúdos têm, não é? É lindo ouvir os miúdos a falar normalmente, antes deles levarem com a nossa ensaboadela mental, porque eles dizem coisas muito inusitadas, muito interessantes, porque não estão a reproduzir ninguém.
e depois, de repente, quando passamos por tantas normas, tantas regras que temos por cumprir, temos que fazer depois o esforço novamente contrário de ter um bocado essa disponibilidade que as crianças têm, que é, não, tipo, ok, tu pensas isso, mas eu penso de outra forma. E, portanto, a forma como eu penso é também legítima, não tem que coincidir com a tua. Tu sentiste amor tanto pelo Albano como pela Magda? Claro, não, isso não, quer dizer, não é o mesmo, não é? São coisas diferentes. Se fossem dois homens também seriam duas coisas diferentes, não é? Óbvio. Tu gostas de uma pessoa e lá está também com a idade que tu tens, com a experiência que tu tens, tu gostas de formas diferentes, não é? E por isso eu não consigo distinguir entre gostar de um homem ou gostar de uma mulher, é gostar de uma pessoa e portanto nunca se colocou essa questão. Como analisas a aceitação dos portugueses em relação à comunidade LGBTQI+, em 2020? Eu acho que fizemos alguns avanços, nomeadamente ao nível das leis, não é? E tu tens formação em Direito, deves saber isso. Portanto, aqui nos últimos anos há vários avanços nesse aspecto. Ao nível da aceitação das pessoas e, portanto, de uma certa normalização, acho que ainda falta muito. E é isso que eu estava a dizer, por mais que as pessoas digam, por mim não me importa, mas normalmente o por mim não me importo tem aqui um problema, que é a tolerância. Eu, por acaso, há um filósofo esloveno que eu gosto muito, que é o Slavoj Žižek, que diz uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre isso e que acho muito interessante, que é a tolerância, às vezes não é propriamente uma coisa positiva, porque tolerar o outro é pôr-me num lugar que é superior, não é? Eu tolero a tua homossexualidade, ou seja, eu estou acima disso, portanto eu tolero. Esta coisa da tolerância é perigosa, não é? Uma coisa é dizer aceito, não é? Aceito, como tu me aceitas a mim, portanto não há aqui diferença nenhuma. A tolerância às vezes, agora já me perdi não faz mal. Da pergunta que fizeste, ajuda. Tem a ver com como é que é a aceitação da comunidade LGBTQI+, em Sim. Portugal? Achas que está mais É isso, aceito? ok, é isso. Não está aceito ou está tolerante? As pessoas toleram em vez de aceitar? Tu deves ouvir uma coisa que eu ouço muitas vezes que é extremamente violenta, que é por mim tudo bem, desde que não venham ter comigo, está tudo bem, desde que não se metam comigo, está tudo bem. Mas se meterem algo mal, é alguma doença grave que vão passar ou não? Algum vírus que vão deixa-me passar? com os meus filhos, percebe? Isto é uma coisa um bocadinho. Este tipo de pensamento ainda existe muito em Portugal. Infelizmente. Não é? Infelizmente. Portanto, ainda falta muito até sentirmos que é uma coisa que nem sequer é assunto. Não é? Quando chegarmos ao ponto, nem sequer é assunto. Não devia ser assunto sequer. Devia ser encarado com normalidade. Ainda tem de ser, não é? Ainda tem que se falar, tal como o feminismo, ainda tem que se falar muito sobre Porquê que as mulheres ganham mais que os homens exercendo... Aliás, porquê que as mulheres ganham menos do que os homens exercendo os mesmos cargos? Exato, não faz sentido nenhum isso. Não tem sentido absolutamente nenhum, não é? Os salários deviam ser iguais. Claro, mas a verdade é que existe ainda esta diferença salarial, portanto... Enquanto não houver essa igualdade, tem que se bater neste E nas FIAs, quando há chefes homens, muitas vezes as mulheres saem prejudicadas. Tantas vezes. Porquê? É começar na contratação, não é? Contratar uma mulher tem logo inúmeras desvantagens do ponto de vista, não é? do empregador. Lá está uma mulher que vai engravidar e vai por licença de parto, portanto, há logo ali uma data de condições. E achas que quando contrata uma mulher olham mais para a parte física do que para a parte profissional, para a qualidade? Depende das áreas também, não é? Isso depende muito da área em que tu estás a trabalhar. Sim, eu por acaso não sei onde é que foi que eu ouvi esta conversa no outro dia, que achei muito interessante. Por exemplo, às vezes estamos a ver um noticiário e as pessoas acham-se no direito de comentar o aspecto da pivô, da jornalista. Ele lá está tipo o cabelo, ou a roupa, ou não sei o quê, ou está muito maquilhada, ou está não sei o quê. Isto não acontece normalmente com um pivô masculino. As pessoas, tipo, ele está ali e está como está, ninguém vai comentar o aspecto dele físico. As mulheres ainda sofrem este estigma, que é, a primeira coisa que se comenta é a imagem. Portanto, parece que é preciso um cartão de apresentação que seja adequado, ainda por cima, não é? Porque, por exemplo, no caso de uma jornalista que está à frente do telejornal, ela podia aparecer com um decote ou com uma mini saia, como lhe apetecesse, não é? Mas não pode, porque isso ia lhe dar uma carga, não é? As pessoas estão... Não é? Tem que haver... Há ali um formalismo. As pessoas iam fazer um julgamento, não é? Há um julgamento. Estão a ver, está a mini saia, que horror. Vêm comentários gravíssimos, como deve ter chegado lá na horizontal, ou, não é? Vem logo umas coisas. Não interessa assim, o que está a fazer, mas interessa a forma como está vestida. As pessoas vão dizer, está vestida assim. Há essa primeira... E as mulheres ainda, infelizmente, sofrem muito disto, não é? Em vez de dizer, o que interessa é a informação que está a transmitir, não é? Como é que ela trabalha, tipo, exatamente, como é que está a comunicar. Agora, ainda há muito mais, sente-se muito mais isso do que no caso dos homens, obviamente. Começa a haver agora, se calhar, um bocadinho mais dos homens, porque são as próprias mulheres
que também fazem esse juízo de valor, quase uma espécie de equiparar essa má atitude também, que não é positivo de todo, não é? Mas não se pode comparar a diferença entre esse julgamento entre homens e mulheres. É difícil atingir o equilíbrio, não é? Na vida. Claro que sim, estamos todos à procura disso, não é? Eu acho que estamos todos à procura desse equilíbrio e é muito difícil. Temos momentos na vida, não é, em que as coisas estão equilibradas. O que é mais difícil para ti? Ser mulher, ser mãe, ser filha ou ser amante? Não consigo distinguir essas facetas, mas eu acho que se calhar a mais difícil é ser mãe, não é? É a tarefa mais exigente que tu tens na vida, para qualquer pessoa que é mãe ou pai. É de facto a responsabilidade que tu tens mais exigente, porque tu sentes que não podes falhar, não é? Ou quando falhas que não seja nada de muito grave, porque é a personalidade daquela pessoa, é a vida daquela pessoa, e eu acho que nós, quando somos miúdos, nós esquecemos quando fomos miúdos, não é? E esquecemos... Agora, por falar em miúdos, achas que nós somos o reflexo, hoje em dia, em idade adulta, do que fomos em criança, ou não? Infelizmente acho que não. Acho que nós ficamos depois muito domesticados e perdemos. E, por acaso, eu acho que os artistas mantêm muito essa característica, procuram muito manter essa essência. Mais a infância eterna. De manter essa qualidade de serem sinceros, de procurarem alguma verdade na forma como vivem, ou seja, de fazerem aquilo que gostam, de serem mais simples e mais sinceros, de uma forma mais espontânea mesmo. Olha, já me perdeu o teu pé. Não faz mal, relaxa com isso. Não tem problema nenhum, para mim não tem problema. Estamos a falar. Que eu depois esqueço. Qual era? Somos o reflexo da criança que fomos? Não somos. Acho que são muito poucas pessoas. Mas estava a dizer em relação a seres mãe, que é outra coisa. Que é, tu quando és miúdo sentes que estão-te a faltar algumas coisas. Tu foste mãe porque querias ou foste mãe porque planeado. aconteceu? Não, foi planeado mesmo. Foi planeado. Já tinha uma relação de muito tempo, né? Uma relação de 10 anos. E portanto decidimos, olha, vamos ter um filho, foi uma coisa que foi planeada. Mas lá está, uma coisa é planear, outra coisa é ela acontecer. Porque eu acho que as pessoas só têm a mesma noção, né? Enquanto estás grávida, está tudo muito lindo. É difícil a gravidez? Para mim foi ótima, foi super tranquila. Não tenho, sei que há mulheres que sofrem muito durante esse período. Trabalhaste na boa? Não, trabalhar nos primeiros meses eu sofri um bocadinho só de enjoos, portanto estava mal fisicamente e parei ali nos primeiros meses, depois retomei novamente o trabalho. Portanto foi só isso fisicamente, mas estava tranquila, estava sempre bem disposta, mas não é bem disposta, a gravidez provoca uma coisa que é exagero de humores, não é? Aquilo a gente tinhas variações e flutuações de amor? Tinha, por exemplo, emocionar-me com coisas que agora eu iria rir, não é? Chorava com mais facilidade, ria-me com mais facilidade, a cena dos sentidos, não é? Eu sentia muito, por exemplo, o cheiro que estava muito mais apurado, os sabores, não é? Eu engordei imenso durante a gravidez, engordei quase 30 quilos. Foi horrível. Foi puxadinho. Mas deu-me tanto prazer porque eu comi exatamente, eu só me apetecia comer e eu comi tudo o que aconteceu e depois emagreci logo. No ano a seguir a minha filha ter nascido, eu emagreci logo muito rápido. Mas eu não quis privar desse prazer, não foi muito saudável, mas foi mesmo um exagero. E portanto, aquilo quando tu estás grávida é tudo a ebulição. Todas as sensações, está tudo muito alto. Que depois percebes. Quando nasce a criança, ainda bem que aquilo foi durante aquele período. Portanto, depois tens que estar muito focado no ser que trouxeste ao mundo. E esse período é muito difícil. E eu acho que as mulheres falam um pouco sobre isto. Se calhar para algumas é mais fácil, mas eu acho que para a grande maioria é muito difícil. A primeira vez que tu és mãe, eu só tenho uma filha, portanto só tenho esta experiência. Gostavas de ser mãe mais vezes? Ou não? Não sei ainda, tenho isso em aberto. Costuma dizer-se ainda não fechei a loja. Não sei, logo se vê. A Francisca agora também já tem 10 anos, não sei, mas logo se vê se ainda vai acontecer ou não. Mas aquele primeiro mês principalmente, aquilo é muito difícil, a palavra é esta. O bebê é muito exigente, nós não sabemos fazer bem as coisas, não é? Lemos não sei quantas coisas e ouvimos falar, mas é muito diferente aquela prática. E de repente tu sentes realmente o peso, a responsabilidade que é teres um bebê no colo. Aquela vida depende de ti. Portanto, se tu não estiveres ok, se tu não estiveres bem, aquele bebê não vai estar bem. E eu tive muito essa ansiedade portanto, quando fui mãe, e lembro perfeitamente quando entrei em casa com a minha filha o primeiro dia, quando estive no hospital tudo bem, porque sentia, ok, estou aqui a enfermeira, qualquer coisa chama-se alguém. Está tudo bem, mas quando entrei em casa tive uma ansiedade extrema de pensar, e agora? E se eu não souber fazer isto?
posso não saber fazer isto bem, e agora? Não é? E tive uma descarga e chorei e tudo na altura, pensei, agora entrei em pânico. É claro que depois há aquela coisa biológica, né? Quase animalesca, que tu vais fazendo as coisas naturalmente. E depois também não tens muito tempo a pensar, porque os bebés exigem muito de ti, não é? Choram, durante a noite, não dormes, não sei o quê. Mas eu senti nesse primeiro mês que ninguém está preparado para aquele primeiro impacto. E outra coisa também que eu conto muito, que acho engraçado, por exemplo, no hospital, quando começaram a dizer a mãe, não sei o quê, eu pensava assim, mas quem é a mãe? Estou a falar de quem? Não é? Porque tu, se calhar há mulheres que encaixam mais rapidamente, mas eu acho que há ali um tempo de adaptação. Tinhas que idade quando foste mãe? Tinha 34, não era propriamente uma miúda, já tinha idade para ter juízo. Para ter juízo. Mas a cena, tu durante muito tempo, a mãe é a tua mãe, não é? Sim, É tu pensaste, pensas então na tua estão a chamar a mãe. És tua mãe, então é muito estranho, parece quase uma personagem, não é? Espera que agora sou eu a mãe. Portanto, e tu essa reestruturação de toda a família, que é de repente o teu namorado, não é o pai, é estranho, e os teus pais começam a ser os avós. Os avós. Então, aquilo muda tudo, a configuração daquilo muda. E então eu acho que é um período, e acho que se fala pouco sobre isto entre as mulheres. E que as mulheres devem pedir ajuda, sem dúvida. Olha, eu não sei fazer isto, ajudem-me aqui. E há muito este pudor, que parece que nós sabemos, temos que saber fazer tudo e não temos. Não há um manual para ser mãe. Há muitos manuais, mas não funcionam. É teoria. A vida que te vai ensinar, não é? Exatamente. Dia a dia. Às vezes, se calhar, funciona mais alguém que tem essa experiência prática e dizer, olha, pá, ajuda-me a fazer isto, eu não sei. Não é? Do que propriamente estás tu em sofrimento no silêncio. E lá está, é uma cultura que não está ainda virada para isso. Fala-se pouco sobre isso. O que é que aprendeste com a tua filha? E aprendes? Olha, a ser mais humilde. Acho que aprendi a ser mais humilde porque ela, por exemplo, agora já tem outra idade, já tem outro nível de entendimento, mas quando ela era muito pequenina, ela dizia coisas que eram... Epá, que eu acho que todos os pais ficam assoberbados mesmo, porque eram coisas tão simples, mas extraordinárias. Eu, na altura, ela tinha pai 3 ou 4 anos, eu estava a tirar mestrado em filosofia. E eu lembro, uma das perguntas que foi feita numa das cadeiras, que ninguém, portanto, era uma sala com adultos em média entre os 30 e os 40 e tal anos, e a pergunta que o professor fez na altura foi: uma pá serve para cavar, uma faca serve para cortar e uma pessoa serve para quê? E aquilo foi uma pergunta, foi colocada esta pergunta a uma audiência de adultos e ninguém respondeu. Para pensar. Ficou tudo calado. E eu, no dia seguinte, fiquei a pensar naquilo, não é? Mas a pensar, mas uma pessoa serve para quê? Tipo, serve, há uma utilidade. E vou com a minha filha no banco de trás, a levá-la para a escolinha de manhã e vou-lhe fazer a pergunta, porque ela dizia coisas tão extraordinárias com aquela idade, lá estávamos 4 aninhos talvez. E eu digo assim: oh filha, vê lá esta pergunta. Digo, filha, uma pá serve para cavar, uma faca para cortar e uma pessoa serve para quê? E ela automaticamente responde-me isto: oh mãe, a pessoa serve para cuidar do mundo. Uma pessoa serve para cuidar do mundo. Isto deu-me uma humildade. Brutal. Não é? Porque eu estaria ali a pensar, eu estava a tentar respostas muito sofisticadas e não chegaria lá. Isto é uma resposta muito sofisticada, mas ao mesmo tempo de uma simplicidade que lá está, que nós não vamos buscar em grandes pensamentos, em grandes raciocínios. É uma coisa tão simples que eu acho que um adulto perde completamente esta noção. O difícil é ser simples? É muito difícil ser simples. Aliás, há vários artistas que falam sobre isso, não é? O Picasso, só no final da vida é que disse: agora sim, agora já estou a pintar como se tivesse 6 anos. Não é? Portanto, o objetivo dele era voltar àquela capacidade de ser totalmente inocente com todo o conhecimento que nós já temos, não é? É muito difícil essa simplicidade com a inteligência. As pessoas têm tendência a achar que a inteligência é algo muito rebuscado, muito complexo. Quando às vezes é tão simples. Quando às vezes é muito simples, mas é difícil lá chegar. Eu acho que é difícil. A Natália Correia dizia que os seus heróis na vida real são os que desafiam a lei em nome de um ideal. Quem são os teus heróis, Cláudia Lucachel? Olha, o meu grande herói, eu já falei nisto várias vezes, é o meu pai. Não tenho dúvidas sobre isto. O meu pai é a pessoa que para mim é o exemplo mais claro de alguém que sabe exatamente o que é uma família, cuidar da família. Ou seja, o meu pai sempre teve as prioridades muito certas. Alguém que trabalha muito. O meu pai começou a trabalhar com 11 anos e, portanto,
tem agora 64 anos. Eles eram originários de que sítio? De O meu Portugal? pai é de Porto Alegre, do Alentejo, mas veio para Lisboa muito cedo com a família. Alentejo profundo. Sim, exatamente. Não, quer dizer, é mais ou menos, não é? Porto Alegre. Eu, por acaso, não tenho nenhuma relação com a terra, porque o meu pai veio de lá muito pequeno e, portanto, não temos relação com Porto Alegre. Mas lá está a geração dele, geração final dos anos 50, começava-se a trabalhar muito cedo e, portanto, e desde os 11 anos até agora aos 64, o meu pai nunca parou de trabalhar e sempre com bastantes adversidades familiares a lidar com isso com a tranquilidade e conseguir ajudar-las na família, e porque o meu pai é a única pessoa que eu conheço que nunca diz que não se tu precisas de alguma coisa. Ou seja, ele pode estar cansadíssimo, estourado, ele arranja sempre maneira de conseguir ajudar. Ele nunca é capaz de dizer que não. Claro que há pessoas que são muito próximas da família, não é? Mas eu sinto que eu ainda tenho que comer muita Cerelac para chegar lá. Porque muitas vezes sou muito mais egoísta, não é? Não me apetece, ou não estou disponível para isso, e penso mais nas minhas prioridades do que propriamente em algumas pessoas que estão à minha volta. E ele, para mim, é o modelo perfeito nisto, que é isto, ter as prioridades muito bem definidas na cabeça. E tua mãe, para além das depressões, como é que a defines como pessoa? A minha mãe é uma ótima pessoa também, só que a minha mãe lá está, durante o período em que esteve doente, não é? Foi um elemento mais ausente na família, não é? Era alguém que eu sentia que estava meio alienado daquilo que estava a passar, e portanto eu sinto que houve essa lacuna de relação logo numa idade muito E acima de cedo, tudo, não é? num tempo em que a saúde mental era mal vista, Claro, não é? era um tabu. Há dias falávamos aqui num podcast com o Dr. Zé Gameiro, que é psiquiatra, sobre que hoje em dia as pessoas falam falam sobre isso, abertamente, ou tendem a começar a falar abertamente sobre a saúde mental, mas na altura devia ser uma coisa assim um bocado pesada, não se falava sobre isso. Por exemplo, eu lembro lá estar na escola, não é? Era uma coisa que eu nunca contei a um colega de escola, nada, era uma coisa, tu sentias parece que as pessoas tinham que sentir vergonha disso, era um problema, não é? Porque como se não fosse uma outra incapacidade qualquer, não é? Se tivesse uma mãe em casa que tem as pernas partidas, mas que a tua mãe tem as pernas partidas. E na realidade, não podias dizer... Porque... tu não comunicas isso de uma forma... Era difícil nesses tempos, não é? Eu acho que ainda é. Não era só nessa altura. Começamos a falar mais hoje em dia, começa-se a falar mais. Mas ainda é alvo de preconceito. Não é com facilidade que as pessoas, por exemplo, no local de trabalho, dizem que estão com uma depressão ou que têm um transtorno mental, não é? Sabem que isso vai interferir com a dinâmica daquele... As pessoas tentam passar uma imagem nas redes sociais daquilo que não são na realidade, para algumas pessoas. Eu acho que a maioria, acho que todos nós, na realidade. Ninguém põe aí uma foto a dizer que estou doente, estou lixado. Sim, às vezes nem é tão mentiroso, digamos assim, como isso, não é? Eu acho que nós... a rede social é um dispositivo que permite nós escolhermos aquilo que mostramos, não é? E, portanto, eu acho que a maioria tende a mostrar aquilo que é mais agradável, que é mais bonito, que é mais interessante, e, portanto, esconde-se tudo o que é lixo, fica debaixo do tapete, não é? E, portanto, é normal, é no fundo aquilo... O problema da rede social é nós interpretarmos aquilo como uma realidade. Esse é que é o problema. Porque se todos nós estivermos a jogar no mesmo, não é? Sabemos que aquilo é uma realidade que é filtrada para a própria pessoa, é isso eu acho que, por exemplo, está a haver muitas doenças mentais ligadas a isso, também muitos transtornos mentais, porque as pessoas de repente avaliam aquilo como uma vida real, e de repente aquela vida real é perfeita e tu nunca vais chegar àquilo. É um padrão que não é possível de alcançar. A vida é feita de altos e baixos, obviamente, momentos bons, momentos maus. Mas isso também é normal que as pessoas não partilhem, porque isso não interessa nada, isso interessa um círculo de pessoas que é mais próximo, não vão mostrar, pessoas que têm milhares de seguidores, se calhar não lhes interessa nada mostrar isso, ninguém tem nada a ver com isso. E, portanto, eu não me parece mal que as pessoas tenham essa realidade que é mentirosa, no sentido de ser fictícia. É fictícia. O que é triste não é triste, é problemático, nomeadamente nos miúdos, não é? Eu sinto muito isso, por exemplo, com a minha filha. Ai, que pessoa linda. E eu muitas vezes, filha, esta pessoa está maquilhada, está filtrada, isto não é real. Isto que tu estás a ver não é real. Mas para uma criança, não é? Para um adolescente, é problemático. Porque de repente tu no dia-a-dia não vais conseguir ter aquilo. Nós já tínhamos isto no cinema, no teatro, no fundo. Teatro. Só que no fundo o teatro acaba, os atores maquilham-se e voltam à vida real. Exatamente. É só ali 1 horinha ou 2 horinhas de teatro. Pronto, e agora aqui... nos fazer sonhar um bocadinho e, acima de tudo, fazer pensar. Exatamente. Não é que o bom teatro é aquele que nos deixa, além de pensar... Olha, isso é uma coisa que a rede social não faz, não é? É pôr-nos a pensar. Há poucos gajos, peço desculpa a expressão, nas redes sociais que nos deixam a pensar. Há pouco. Eu gosto de ver o teu Instagram, porque tu deixas
as pessoas a pensar. Olha, ainda bem. Com frases bonitas também. Não penso muito nisso. O Instagram serve muito também para eu partilhar os artigos que eu escrevo noutros suportes, não é? Nomeadamente na Mensagem de Lisboa, no Público, portanto, escrevo para vários sítios e aproveito muito aquilo para puxar mais leitores para os textos, como é óbvio. Mas não tenho... Mas de forma indireta, pões as pessoas a pensar. Pois, se calhar acontece isso, não é? Eu acho que isso é muito importante. Pessoas que nos põem a pensar, não é? Para mim como ir a uma peça de teatro ou ir a um filme e, ok, vamos para lá para emocionar e divertir. Mas se conseguimos sair de lá a pensar, ótimo. Melhor ainda, claro, não é? Claro, mas isso é fundamental em qualquer objeto artístico, não é? Seja literatura, teatro, o que for. A arte pode ajudar a pensar, pode ajudar a evoluir o mundo e a nossa sociedade portuguesa, não é? Serve mesmo para isso, e por isso é que é um bocadinho estranho, e eu sinto muito isso nos alunos que tenho, não é? Pessoas com 20 e tal anos. Há aqui uma... Se calhar sempre foi assim, eu não percebi. Mas nas escolas artísticas eu acho que é um fenómeno recente. Sinto muito que as pessoas não têm referências. As referências que têm são as referências das redes sociais. E é muito estranho. Tu queres ser um artista, não é? Tu queres ser um ator, tu queres ser uma atriz, ou queres ser um escritor ou uma escritora, e de repente tu não tens referências, tu não sabes se quer dizer qual é o teu escritor favorito, ou quem é que tu queres, não é? Teres um modelo de referência, alguém que tu gostavas mais ou menos de, não é? Todos nós temos, não é? Sei lá, se me dissesse, olha, tu gostavas de escrever como quem em Portugal, eu diria imediatamente, eu gostava de ser o Gonçalo M. Tavares. Okay? Bom gosto. Mas assim, consigo dizer mais 2 ou 3 nomes, mas assim ter logo assim uma pessoa... E a Natália Correia, não gostavas? Incrível, claro, mas é outro tipo, aquilo que eu acho admirável, porque o da Natália é admirável, profundamente admirável, mas o caso do Gonçalo M. Tavares, aquilo que me fascina é uma capacidade de criar objetos tão diferentes, não é? O Gonçalo faz livros que parecem escritos por vários autores. Verdade. E há poucos escritores que têm esta característica, é uma coisa que eu procuro para mim também, que é essa forma quase, ele fala muito nesta coisa de que é teres uma mão esquerda, né? Está sempre à procura de uma mão esquerda, que é aquela que ainda não sabe fazer aquele livro. Isto para mim é a coisa mais ambiciosa que um artista pode ter, não é estar a vida inteira a repetir o mesmo objeto, mas é difícil. Isso é difícil porque o artista tem que se desafiar a si próprio constantemente, não é? Porque é fácil chegar a uma fórmula, tu percebes que as pessoas gostam daquilo e portanto vou fazer mais disto. Isso é fácil, não é complicado, não é? Então, por exemplo, se quiseres fazer uma literatura mais light, mais comercial, aquilo é um produto muito fácil. Tu, se quiseres, fazes isso e depois vendes. Mas qual é que é o interesse? O que é que a ti te acrescenta aquilo que tu estás a fazer? Não só aos outros, não vai acrescentar nada aos outros, e muito menos a ti próprio. Se eu estou a repetir uma fórmula, não é? Quase como ser cozinheiro só de panquecas, eu só faço panquecas, tipo, tudo bem, posso ganhar dinheiro com aquilo, se o objetivo é ganhar dinheiro, é certo, estás no caminho certo. Agora, se tu queres ser um artista, se tu queres... E pode haver um equilíbrio, Cláudia, entre escrever uma coisa mais mainstream e depois escrever uma coisa mais alternativa para pôr as pessoas a pensar. Pode, e aliás, a maior parte dos artistas tem que fazer isso até para sobreviver. Para ganhar dinheiro, não é? Senão no fim do mês não paga contas. Há um perigo nisso, muitas vezes, e porque são mais normalmente muito elitistas, os meios artísticos são mais muito elitistas, e às vezes, pelo facto de tu escreveres ou fazeres alguma coisa que é um pouco mais mainstream, mais comercial, podes ser posto mais de lado depois na avaliação de outros trabalhos que não têm essa... Tal como a comunidade LGBTI está a ser mais aceito pelas pessoas, a parte artística também devia ser menos elitista, não é? Devia ser mais abrangente, um bocadinho. Eu percebo, não é? Também consigo perceber... Para aceitar a maioria da população, não é? Nós pensamos assim, porquê que as pessoas gostam muito de futebol? Porque futebol é muito fácil de entender e é muito fácil, embora seja um jogo de massas, não é? Uhum. Mas toda a gente une-se para ver a seleção nacional, não é? Ainda hoje joga. Ainda hoje joga, vamos já contra o Uruguai no dia desta gravação, a ver se o nosso Ronaldo marca lá um gol de David. Ronaldo ou outro qualquer. Eu não vejo futebol, mas a seleção por acaso costumo ver sempre. É emocionante, não é? Há uns anos atrás o futebol não tinha a força que tem hoje em dia. Hoje em dia temos jogadores internacionais nas principais equipas da Europa, não é? E treinadores também, o Zé Mourinho e muitos outros. A arte não devia ser menos elitista e chegar um bocadinho mais às massas para pôr as pessoas a pensar e a modificar a forma de ver. Não é? Eu percebo o que é que estás a dizer. Há vários objetos. Há objetos de facto que se tornam massivos, não é? Que chegam a toda a gente, objetos artísticos. Normalmente, porque é que há um motivo para isso não acontecer, não é? Porque os objetos artísticos têm normalmente características, tentam procurar uma perspectiva que não é a mais consensual.
E o público está muito habituado a aquilo que nós chamamos à papinha feita, não é? Procura, tipo, que não haja esse esforço de leitura. E o objeto artístico procura aquilo que nós chamamos um espectador emancipado, não é? Um espectador que também faz parte daquilo e que, portanto, também pensa sobre aquele objeto. Não se dá logo as soluções, não é? Normalmente a arte coloca perguntas, não dá respostas. E às vezes as pessoas têm dificuldade em aceitar esse tipo de objeto porque vão à procura de soluções. E a arte, a sério, não tem respostas, só levanta problemas, não é? É mais próxima da matemática. Mas tu és uma mulher das soluções. Pô, mas eu gosto de levantar Posso problemas. estar aqui a falar com uma futura Ministra da Cultura? Que grande pergunta é essa, nunca pensei sobre isso. Eu já pensei, eu acho que sim. Olha, nunca pensei sobre isso. Eu acho não que fazia sei, todo o sentido. Nunca estive ligada à política, Não é? não sei se algo disso se proporcionar seria possível ou não. Mas, não sei, olha, estás-me a colocar uma pergunta que nunca tal coisa me passou pela cabeça, portanto... Eu quando olho para ti penso nisso, penso que se calhar daqui a uns anos estou a falar com uma Ministra da Cultura que traga uma cultura mais abrangente, que ponha as pessoas a pensar, Sim, a sorrir o também. O problema da cultura neste momento nem é esse, não. O problema da cultura neste momento são os profissionais da cultura, não é? São os próprios artistas que mal vivem... sobrevivem mal, não é? Do dinheiro que ganham, não é? Pois. Portanto, o problema, lá está, se eu algum dia for Ministro da Cultura, e eu sei que não deve ser nada fácil, deve ser bastante complicado, porque tu não estás sozinho, não é? Tomar decisões com outras pessoas, Exatamente, não é? não estás sozinho, mas um dos grandes pontos que tu tens que debater é pelo orçamento. Mais de que estás a dar 1%, não é? Mais Obviamente, de 1%. isto é básico, não é? Sem dinheiro... Não há milagres. Não dá para trabalhar, é impossível. Não. E, portanto, e também há aqui uma ligação que é inevitável e que é óbvia, não é? Entre a cultura e a educação, porque tu também não podes investir muito na cultura sem investir também na educação. E é difícil, por exemplo, o equilíbrio entre o teatro que tu fazes e o La Féria, que são para públicos diferentes. Mas é difícil atingir um equilíbrio que as pessoas compreendam que faz falta aos dois. Exato, e que os dois se complementam. Os dois são necessários, sim, não é? Os dois, as pessoas gostam. E há muitas pessoas que gostam de ver os dois tipos de coisa, não é? Portanto, agora, a questão que se coloca é, eu, por exemplo, para fazer um Orlando, como fiz neste último ano, eu preciso dessa ajuda do Estado. Porque eu não consigo garantir... A bilheteira não paga o espetáculo, depois não. A bilheteira não paga o espetáculo. Pode ajudar um bocadinho, mas não paga a dimensão do espetáculo. Lá está, o Estado tem que ter essa responsabilidade. Nós estamos a falar de arte, é um produto artístico, portanto o Estado tem que ter essa responsabilidade de ajudar a criar esse objeto, porque é para os cidadãos, aquilo é feito para as pessoas. Foi uma garrafa de água que caiu, mas deixa lá estar no chão, que do chão não passa. Exatamente. Mas mais vale dizer, isto é como no teatro, mas quando acontece um acidente, mais vale dizer do que ignorar. Aconteceu, não faz mal, faz parte da entrevista. Sim, mas eu não sou nada preconceituosa, não é? E alguns colegas são mais preconceituosos e mais elitistas nesse sentido de dizer, mas teatro comercial não faz falta, ou literatura comercial não interessa para nada. Não concordo com isso, acho que cada coisa tem o seu lugar. Há espaço para todos, não é? Não se podem confundir mais um provérbio popular que é o gato por lebre, não é? Uma coisa não é, cada coisa tem o seu espaço. Portanto, e agora diz-me, onde é que está o espaço de um livro e de um poema que tu escreveste, que eu acho uma maravilha, sim, chamado Ode Triunfal à Cona. Em que medida a Cona influencia a vida de homens e de mulheres? Olha, seria bom lerem o texto, porque eu explico no texto, no poema porquê, é o poema que depois dá título ao livro também. Influencia muito, aliás, o primeiro verso, a primeira estrofe do poema é não há maior poder que o da Cona, por ela, homens e mulheres, agora não ia dizer de cor, mas não sei de cor, teria que ler um bocado. Mas pronto, basicamente cometeram grandes crimes, luxúria, gula, portanto, as maiores atrocidades muitas vezes foram feitas em nome da mulher, não é? E da mulher no seu todo. A mulher não tem que ter vulva, é uma coisa que eu digo muitas vezes, não é? Eu estou a usar aí, não é o vernáculo de vulva, mas não tem que ter vulva. Mas a imagem da mulher é usada muitas vezes para ter poder, ou seja, aproveitarem-se desse poder que ela tem de facto para ficarem com o poder. Portanto, os homens durante muitos séculos fizeram isto, não é? Aproveitaram-se desse poder que a mulher tem e humilhando, portanto, fazendo toda a espécie de atrocidades que ainda hoje se fazem às mulheres. E portanto eu achei, na altura quando comecei a escrever esse poema, eu senti
que queria fazer, senti que tinha que fazer um manifesto sobre a mulher, e achei que esse título, é claro que é uma brincadeira também com o Ode Triunfal do Álvaro de Campos, não é? Que é aquele hino à maquinaria, e basicamente foi isso, ou seja, eu queria muito fazer um manifesto que defendesse as mulheres em vários contextos. Em perspectivas diferentes. E é isso, o poema é um poema mais longo que eu escrevi, um poema com 7 páginas de texto, e que tenta fazer esse apanhado das várias humilhações que a mulher tem sofrido. É mais um contributo teu para o equilíbrio da sociedade. Eu desejo que sim, não sei se é ou não, mas eu acho que é Tu gostas de contribuir com a arte para o equilíbrio da sociedade? É a única seja forma a representar, seja a encenar, sim, seja a escrever poesia ou prosa. É interessante essa pergunta, porque é de facto a única forma que eu sinto que tenho válida de contribuir é com o meu trabalho artístico. É expressar sentimentos, pensamentos e emoções. Exatamente. Para tornar o mundo melhor. A forma como eu vejo o mundo, Peço eu acho desculpa ao que... Dr. Balsemão, que olha agora o nome do podcast. Já roubaste o nome do podcast. Mas é isso, é contribuir com esse meu olhar, não é? Que eu acho que pode acrescentar alguma coisa. Tenho digamos que a ambição que esse olhar acrescenta alguma coisa. E qual é a importância do amor no meio disto tudo? O amor é fundamental, não é? O amor é uma força de criação. Eu acho que há poucas coisas que eu tenha feito na vida que não seja por exemplo, no caso da Ode Triunfal à Cona, é por amor que eu escrevo aquele texto, é por essa defesa das mulheres que eu faço isso, não é? Por mim própria, pela minha filha e por todas as mulheres que eu conheço e por todas as que existem. Portanto, para mim o amor é uma força de criação mesmo. Não baseio o meu trabalho noutro. Há pessoas que baseiam, por exemplo, na raiva, na tristeza, não é? Porque o escritor que é melancólico e triste, eu não tenho esse apoio. O amor para mim, essa que às vezes pode ter lados mais melancólicos ou mais tristes, mas ainda assim a essência é o amor. Se pudesses voltar atrás um dia na tua vida, apagavas algum dia ou não? Olha, nós estamos aqui a trabalhar há bocadinho um texto do Rodrigo Garcia, em que fala de uma coisa que o próprio Rodrigo Garcia, que é um dramaturgo e encenador argentino, em que ele diz que não confia nas pessoas que não têm remorsos de nada. E eu digo exatamente o mesmo que o Rodrigo Garcia. Eu acho que todos nós já fizemos coisas na vida que se pudéssemos voltar atrás, voltávamos, e não tinha mal nenhum que não tivéssemos feito. Portanto, eu desconfio muitas pessoas, não há nada que eu não mudasse na minha vida. Eu mudava muita coisa. Pois, não é? Eu acho que é o normal. Assumo que sim. É uma pessoa mais ou menos equilibrada. Eu, se calhar aqui, desculpa a expressão, fiz merda. Portanto, eu devia... À vontade, neste podcast não há, o pi não existe. Pronto, e pensas assim, eu não devia ter feito isto, ou se calhar devia ter pensado 2 vezes, não é? Ou se fiz isto, se calhar devia ter feito outra coisa a seguir. Todos nós, não é? Eu acho que todos nós... E se tu pudesses repetir um dia, qual era o dia que tu repetias? É o dia do nascimento da minha filha, claro, que foi o dia mais emocionante da minha vida, não é? Como te disse há bocado, é quando de repente a tua vida, porque esse dia para mim marca uma coisa muito importante, que foi o dia em que eu percebi que ia morrer. O dia do nascimento da minha filha coincide com o dia que eu percebi que eu vou morrer. E porquê? Porque eu percebi, eu agora faço mesmo falta. Antes disso, se eu morrer, claro, a minha família fica triste, os meus pais ficam tristes, a minha irmã fica triste. Há uma música dos Men on Coach que é Se Eu Morresse Amanhã. Sim. Antes de ser pai ou ser mãe, não há grande importância, mas depois já começa a ver, não é? Mas eu só tive mesmo essa Porque já tens um elo para o futuro, tens de cuidar de alguém pelo menos até uma certa idade, não é? Até ela ser crescida, pelo menos. Se consiga não é? desenvencilhar sozinha, não é? E para mim esse dia foi muito marcante por causa disso, porque eu estava super feliz, não é? É uma emoção, tu nem consegues descrever, ter um filho no colo, não é? Começas a ver até coisas que são parecidas contigo, há coisas de expressão logo que tu consegues perceber um bebê, e tu pensas, está aqui uma pessoa, eu sou responsável por esta pessoa, e eu agora não posso mesmo morrer. E portanto eu nunca tinha pensado sobre isso de morrer, tipo, who cares? Não é? Tu és jovem, não pensas nisso, queres lá saber? Mas de repente pensas, esta coisa do eu agora faço falta. E eu agora faço falta porque está aqui esta pessoa que vai precisar de mim. E é fraturante esse momento na vida de qualquer pessoa que tenha minimamente consciência do que é que está a acontecer. Se fizesses um filme sobre a tua vida, qual seria o título? Essa pergunta é muito difícil.
Tens um livro que é Confissões, que é autobiográfico. É o Confissão. E eu agora, por acaso, estou a escrever um livro que segue o Confissão, que ainda não tem título, mas estou a escrever o romance seguinte. Gostavas de fazer um filme sobre a tua vida daqui a uns anos? Eu preferia que fizessem um filme sobre a minha vida do que se não a fazê-lo. Se alguém fazer por ti. Por mim, eu acho que fazer um filme sobre a minha vida, acho que nunca teria essa vaidade. Não acho que seja assim tão interessante para fazer um filme. Aliás, por exemplo, mesmo este livro que é biográfico, eu agora estou a escrever o seguinte também, que tem. É biográfico, mas quer dizer, aqui a questão da biografia é mais autoficção do que biografia, não é? Porque estão lá coisas que são biográficas, de facto, mas tu, quando estás a escrever, tu estás sempre a transformar aquilo, não é? Aquilo já é outra coisa, até porque a tua memória não permite que aquilo seja realmente o que aconteceu. O passado da nossa cabeça é sempre melhor do que foi na realidade, ou não? Para algumas pessoas, para outras é pior. Há pessoas que põem aquilo mais escuro, não é? Depende do colorido que tu colocas. Há pessoas que põem aquilo mais escuro, outras mais claros. Eu acho que é sempre diferente. Não foi aquilo que aconteceu. Não é? Isso está mais do que provado na ciência. Tu, cada vez que revisitas uma memória, aquilo altera-se ligeiramente. Portanto, repara, memórias que têm 20, 30 anos, tu, quando vais lá, se já foste lá não sei quantas vezes, já alteraste aquilo 30 vezes. A cena de quem conta um conto acrescenta um ponto, ou muitas palavras, neste caso. É esse mecanismo, não é? Portanto, aquilo já é outra coisa qualquer. Já não é? Aliás, tu tens prova disso. Às vezes estás a falar com um amigo de longa data, por exemplo, olha, lembras-te de não sei o quê? Ele diz, mas isto não foi assim, isso foi assim, assim, assim. Portanto, cada pessoa tem uma versão ligeiramente diferente. E, portanto, quando tu escreves uma coisa que é mais biográfica, aquilo já vem muito... Mas acho que não tem... Se tiver algum interesse para fazer um filme, olha, que preferência que eu já não esteja cá para assistir sequer. Porque eu não queria ver um filme sobre a minha vida. Não tinha interesse nisso. E para quê, não é? Eu já a vivi, não quero ver nenhum filme sobre isso. Para terminar a nossa conversa, não direi entrevista porque foi muito mais uma conversa. Sim. Qual é o sentido da tua vida, Cláudia Shell? Estás a fazer perguntas muito boas, muito difíceis. O sentido da minha vida. Eu prometo que para o ano fica aqui prometido, e a Cláudia aceitou o desafio. Noutro projeto vai ser muito mais leve. Não, agora também foi leve. Este é um bocadinho mais introspectivo. Este é difícil. O sentido da minha vida. Eu não tenho uma resposta para isso. Adorava ter, não tenho. Podia pôr-me aqui a inventar, mas eu não tenho. Eu acho que não tem sentido nenhum. Eu acho que a vida, sinceramente, acho que a vida é uma coisa totalmente nonsense. Não tem sentido nenhum, não é? Nós sabemos todos. A única evidência, olha, até o Hugo Van der Ding tem o nome com este programa, vamos todos morrer, não é? Portanto, essa é a única certeza, mas mesmo a única certeza que nós temos, nós evitamos-la. Nós não pensamos sobre isso, não é? Nós não queremos pensar sobre isso, nós fingimos que ela não existe. Nós vivemos todos como imortais, não é uma ideia que nós não nos confrontamos. Acho que eu outro dia ouvi uma frase muito gira, não sei de quem é, uma citação, que é: o universo é o ser mais criativo que existe. Quando tu pensas uma coisa, de repente a vida muda aquilo tudo. Exatamente. Nem sempre muda para melhor, nem sempre muda para melhor. Depende da fase. Mas é que é mesmo isso, ou seja, o sentido da vida eu acho que se vai alterando, não é? E eu também acho piada a que não tenha, a não procurar esse sentido. Ou seja, o sentido que eu tenho é coisas que estão ligadas ao caráter, não é? Tipo, é manter alguma coerência de caráter, de personalidade, mas até no ponto de vista artístico essa coerência não me interessa. Eu gosto é que mude. Estou aqui a falar com uma escritora, com uma mulher das letras. A vida é um livro que se vai escrevendo uma página de cada vez e não podes ler a próxima página. Tu não sabes o que é que vai acontecer a seguir. Olha, é o mesmo que eu digo quando estou com os meus alunos atores e atrizes. Eles às vezes ficam muito estressados quando estamos a improvisar, porque não sabem, não é? E digo-lhes sempre, é exatamente igual àquilo que está a acontecer lá fora. Nós não sabemos o que é que vai acontecer, não é? A vida é muito imprevisível, nós não sabemos o que é que vai acontecer. E por isso é que eu digo, por exemplo, fazer teatro é coisa mais quando... Eu nunca fiquei atriz, nunca fiquei nervosa enquanto atriz. Nunca fico nervosa. E sabes porquê? E há muitos atores que falam sobre isto. Porque eu sei o que é que vai acontecer. Ao contrário das outras áreas da nossa vida. Depois já tens o texto, já decoraste o texto, já memorizaste. Mas estás nervoso o quê? Toda a gente sabe o que é que vai acontecer. Se por acaso houver algum imprevisto, tu resolves. Cai um projeto deste, ninguém se magoou, está tudo bem. Ninguém se sinta mal, cai um projetor, não se esqueceste do texto, não sei o quê. Mas tu sabes como é que aquilo vai acabar. Tipo, tanto estás nervoso com o quê? Não fizeste mal, não fizeste bem, e depois? Amanhã fica melhor. Amanhã vai ser melhor, ok? Tens uma responsabilidade para com o público, não é? Não podes chegar ali e fazer de qualquer maneira. Mas ainda assim, é uma responsabilidade da qual não depende a vida de ninguém, ok? Não estás a operar o coração de uma pessoa. Portanto, o ficar nervoso para mim sempre foi muito impensável. Mas, por exemplo, a questão da improvisação, que te permite uma liberdade total, que é,
tu tens que lidar mesmo ali com o presente, com o que está a acontecer e aproveitar o que está a acontecer e transformar numa outra coisa, que é o que acontece na vida. E portanto eu vejo a vida exatamente dessa forma. É uma improvisação que se calhar era mais seguro e mais tranquilo se houvesse esse guião, não é? Como há no espetáculo, e tu sabias, portanto, olha, aqui vai morrer não sei quem, e tu ias preparando mais ou menos para as coisas. Mas também, quer dizer, não tinha graça nenhuma, não é? Era uma chatice enorme, portanto, ainda bem que é assim esta improvisação constante. E eu gosto de facto de ser surpreendida. Muito obrigado por esta conversa, Cláudia Lucachel. Muito obrigada. Um prazer. Muito. Obrigada. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt.